Fala galera, canal Evangelho Casca Grossa, Davi Tavares aqui. E hoje eu quero falar algumas poucas palavras com você a respeito de uma situação bem constrangedora que eu passei na internet. E eu me lembro que no final de 2021 eu estava acompanhando um pouco aquela polêmica envolvendo o pastor Anderson Silva. Muito bonito o trabalho evangelístico e o trabalho de restauração que ele faz com pessoas que vieram do homossexualismo, né? Com pessoas que vieram da imoralidade sexual. E só que teve uma questão que eu discordei do pastor Anderson Silva. Eu me lembro que o pastor Anderson ele foi confrontado pelo pastor Iago Martins do canal Dois Dedos de Teologia. E uma coisa muito interessante que eu quero dizer para vocês aqui, queridos, por incrível que pareça, eu sigo o pastor Anderson Silva nas redes sociais, mas eu não sigo o Iago Martins, porque o Iago Martins ele já agiu de forma muito desrespeitosa com o meio em que eu faço parte, que eu sou um batista renovado. Então, pelo fato de ele agir de forma intolerante, muitas das vezes eu parei de seguir. Só que uma coisa que eu quero deixar claro para você: o nosso maior compromisso não deve ser com homens, mas o nosso maior compromisso deve ser com a palavra do Evangelho do Senhor Jesus. E por mais que eu não seja muito chegado no Iago Martins, isso não significa que eu odeio ele. Eu admiro também certa parcela do trabalho dele. Mas no confronto que ele fez com o pastor Anderson Silva, ele estava correto. O pastor Anderson ele se apresenta na internet como combatedor de heresias, mas ele chegou a insinuar em um certo texto dele. Eu não vou entrar no assunto aqui, apenas para explicar para você o que foi que aconteceu. Ele chegou a insinuar que quando o pecado entrou no mundo, a mulher se tornou mais depravada pelo pecado do que o homem. Ou seja, ele está querendo insinuar, sem base bíblica nenhuma, que a mulher, moralmente, ela é pior do que o homem. E ele chegou a insinuar nesse texto aqui que, por exemplo, por detrás de cada violência doméstica que um homem fez contra uma mulher, existe uma mulher manipuladora que levou aquele homem a chegar àquele nível de violência. E o Iago Martins, com muita sabedoria, você pode pesquisar esse vídeo, Dois Dedos de Teologia do Iago Martins, o nome do vídeo é o potencial demoníaco da mulher, ele refutando biblicamente, teologicamente, confirmando que esse ensino do pastor Anderson é totalmente herege. Então, queridos, por mais que eu siga o pastor Anderson, eu não sou fã do Anderson Silva e eu não sou fã de nenhum outro pregador que eu não tenho convivência. Ou seja, a minha confiança é com o meu pastor que me pastoreia, que eu convivo, que eu conheço o caráter, que toda semana está à disposição para me ouvir. Eu cheguei a fazer um comentário muito respeitoso. Eu falei: pastor Anderson, eu admiro o seu trabalho, mas nesse quesito aqui, por mais que eu não seja muito chegado no Iago Martins, ele está certo. O senhor deveria se retratar a respeito dessa heresia que o senhor liberou na internet. Porque o pastor Anderson, ele não é apenas um pastor de igreja, ele é um cara que ele tem uma visibilidade muito grande na internet. Então, quando ele posta um texto desse, o resultado disso é maligno. Mas o que foi que aconteceu? Eu fiz esse comentário de uma forma até respeitosa, eu não xinguei o pastor. E um seguidor do pastor Anderson, eu não sei se é da igreja dele ou se é apenas seguidor, esse cara ele foi lá no comentário, ele começou a chamar a minha mãe de puta e começou a me chamar de feminista, né? E eu apaguei o print, eu tinha tirado o print, então eu não estou lembrando, mas ele falou coisas muito pejorativas a respeito da minha pessoa e da minha família. Ou seja, pelo fato de eu ter considerado, de eu ter concordado com o Iago de que o texto do Anderson Silva é um texto machista, isso não significa que eu defendo o feminismo. Isso não significa que eu defendo o empoderamento feminino. E o que foi que aconteceu? Eu respondi àquele cara, eu pedi para ele me respeitar e lavar a boca dele e procurar se converter. Exatamente isso. É o que foi que aconteceu, queridos. Dias depois, o cara teve o trabalho de ir lá no meu canal e começar a ficar me xingando nos comentários dos meus vídeos. O que foi que aconteceu? Eu falei para ele: cara, eu vou fazer um vídeo expondo tua hipocrisia, mas eu não vou citar teu nome. Eu quero terminar esse vídeo citando um texto para você. Jesus uma vez ele falou lá em Mateus 12:34: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Eu fiquei muito triste com a atitude desse jovem, porque pelo perfil dele eu vi que ele é um cara de igreja. Deu para me entrar no perfil dele e ver as pessoas que ele segue. Mas o que me deixou muito triste é como
palavras daquele gênero e como o ataque daquele gênero pode vir de um cristão. Se ele discordasse de mim com sabedoria, olha, Davi Tavares, eu discordo de você a respeito disso, acho que o pastor Anderson está certo, mas não. Pelo fato dele ser fã do pastor Anderson e por ter mais compromisso com o pastor que ele é fã do que com o evangelho de Cristo, ele começou a me xingar. Ele não quis biblicamente me refutar, mas ele preferiu destruir a minha imagem. Então uma coisa muito interessante, queridos, é ter muito crente no nosso meio que é mal. Ou seja, o cara ele é de igreja, o cara ele segue pastores na internet, mas a boca dele é cheia de maldade. A linguagem dele é cheia de malignidade, porque o coração dele é como o coração de uma víbora. Porque o coração dele está cheio de más intenções, está cheio de leviandade. Então eu queria dar essa dica para você. Se a sua linguagem é suja, se a sua linguagem desrespeita o teu próximo e tenta destruir a imagem do teu próximo, eu quero dizer para você que você ainda não foi alcançado pelo evangelho do Senhor. Queridos, lembre-se sempre, é muito interessante isso, porque a atitude desse jovem que é seguidor do pastor Anderson comprovou que o pastor Iago Martins estava certa. Eu não tenho um print aqui da conversa para mostrar para vocês, mas esse cara, esse rapaz, ele citou várias palavras aí de cunho machista, começou a falar mal de mulher, começou a concordar com o pastor com palavras realmente terríveis e chegou a dizer que eu sou escravo de vagina. Ou seja, ele quis dizer que pelo fato de eu estar defendendo as mulheres concordando com o pastor Iago Martins, eu sou escravo de mulher. Uma coisa que o pastor Iago falou que é muito séria, a mulher ela sempre vai ser o ser mais frágil. Então dá para ver que, por experiência própria, eu posso dizer que o Iago Martins estava certo a refutar o pastor Anderson, que o Iago Martins disse que aquele tipo de discurso do Anderson gera homens machistas dentro da igreja, que tratam a mulher como um ser totalmente inferior. E a linguagem que esse cara falou a respeito das mulheres e a forma como ele falou da minha mãe, e pelo fato dele dizer que eu sou escravo de um órgão genital feminino, né? Esse sujeito ele teve o seu coração e a sua mente deturpada pela heresia propagada pelo pastor Anderson Silva. Pois é, queridos, o pastor Anderson se apresenta como um combatedor de heresias, mas o momento que ele teve de se arrepender, ele não quis se arrepender, né? E tá aí, né? O seguidor dele é um reflexo da heresia que ele pregou na internet a respeito do texto Potencial Demoníaco da Mulher. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Falou, galera.